Boa noite, professora. Nosso trabalho que a gente fez foi uma análise comparativa do telhado verde com os telhados convencionais. Faz parte do nosso grupo Alexandria, que sou eu, o Edson, o Gustavo e a Larissa, mas eles não compareceram na nossa apresentação. Eu vou falar sobre a introdução e a revisão bibliográfica. A importância da conservação ambiental e do desenvolvimento foi difundida com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em junho de 1992, no Rio de Janeiro. Um marco que mudou a forma como a humanidade relacionava-se com o planeta, clareando a visão da comunidade política internacional que passou a ter consciência da importância de conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a utilização dos recursos da natureza. O mercado construtivo é a atividade humana com maior impacto sobre o meio ambiente, por utilizar muitos recursos naturais, estimando-se que cerca de 50% dos recursos naturais extraídos estão relacionados à atividade de construção, sendo um grande desafio equilibrar as atividades produtivas e lucrativas com desenvolvimento sustentável e consciente. Na tentativa de minimizar os impactos ambientais da indústria da construção, Kimbert propôs alguns princípios chamados a atenção para a utilização de métodos que projetam o meio ambiente, na criação de um ambiente saudável e não tóxico, buscando a qualidade na criação do ambiente construído, utilizando técnicas que permitem uma construção mais econômica, menos poluente e que impacte menos agressivamente no meio ambiente. Na busca das alternativas que reduzam esses efeitos e compensem o meio ambiente, o telhado verde surge como uma solução eficiente para minimizar os impactos impostos pela impermeabilização das grandes cidades, sendo já bastante utilizado, principalmente na Europa. No Brasil, esse sistema construtivo ainda é recente, sendo mais utilizado nas regiões de São Paulo e no Rio Grande do Sul, embora venha se destacando e sendo visto como uma ótima alternativa para as grandes metrópoles. Com a desenfreada urbanização, as áreas verdes estão ficando cada vez menores, surgindo assim ilhas de calor, poluições ambientais, enchentes e chuva ácida. Com isso, novas técnicas, inovações e ações de sustentabilidade surgem. A mais recente inovação conhecida é o telhado verde, telhado vivo, telhado ecológico, biocobertura, entre outros. A prática das coberturas verdes melhora a qualidade da vida da população, pois novas áreas verdes surgem onde antes eram impossíveis, embelezando o cenário urbano, além de auxiliar na drenagem da água da chuva e proporcionar isolamento térmico e acústico. O telhado verde permite o cultivo de uma vegetação adequada sobre uma laje ou telhado impermeabilizado, contribuindo para o ambiente urbano de forma que combata as ilhas de calor, melhorando assim a qualidade do ar com a ajuda da vegetação que absorve emissões de CO2, bem como outras vantagens. O tema é amplo e se trata de um sistema que apresenta inúmeros benefícios para o meio ambiente e para a sociedade, mas medidas devem ser adotadas para um bom funcionamento do telhado verde, com a escolha da vegetação e uma estrutura adequada, sendo de extrema importância a necessidade do cálculo estrutural, pois embora o sistema seja considerado leve, ainda existe uma sobrecarga na estrutura, a impermeabilização da laje e um sistema de drenagem adequado. Alguns pontos são fundamentais serem observados para a implantação do telhado verde, como a escolha das plantas corretas, para depois não correr infestações de pragas e dificultar a manutenção, e também se deve levar em consideração a carga adicional do edifício, seja prédio ou residência provocada pelo telhado verde. Agora eu vou falar um pouco sobre o problema e o objetivo. O problema com os efeitos e as consequências restantes do calor no interior das edificações em sistemas tradicionais de cobertura. E o objetivo do nosso trabalho é demonstrar técnicas construtivas com base na análise do custo, benefícios de implantação e manutenção do telhado verde em relação aos sistemas tradicionais da cobertura. Vantagem e desvantagem do telhado verde. As vantagens são extremamente abrangentes, pois beneficiam não só os que moram na residência, mas também a sociedade e o ecossistema. Diminui a poluição e melhora a qualidade do ar, ajudando a combater o efeito de ilhas de calor nas grandes cidades, melhora o isolamento térmico da edificação e o isolamento acústico das edificações e maior retenção das águas da chuva.
Contribui para a maior durabilidade das construções, de que o telhado convencionais e as lajes precisam de reparos de tempos em tempos por ficarem expostos diretamente ao clima e às suas variações. O custo. O custo do telhado verde pode ser Desculpa, professora. O custo do telhado verde pode ser por conta do valor gasto para fazê-lo. Possui uma variação de preço 231,46 para cada metro quadrado, dependendo do tipo e região, e é certamente um custo de implantação inicial, geralmente o dobro do que o telhado convencionais ou laje. Metodologia. Questão da metodologia, esse trabalho ele teve um levantamento biográfico, né, analisando os seguintes trabalhos científicos já estudado com o uso do telhado verde e o uso do telhado convencional, né? Sendo o telhado verde uma alternativa sustentável para a gestão das águas pluviais, o condicionamento térmico, isso é muito importante, né, nas instalações, principalmente questão de cobertura, em regiões que é muito quente, né? Tem grandes insolações aí gera o desconforto térmico, né? E telhado verde, análise comparativa de custo entre o telhado verde e o sistema tradicional de cobertura. Com o intuito de demonstrar as técnicas construtivas, foi projetado um telhado verde no AutoCAD, tá? Com as dimensões e especificações de materiais e composição, tá? E demonstrado também em projeto telhado convencional. Demonstração da implantação do telhado verde. O telhado verde é composto pela laje. Depois da laje tem que ter uma manta impermeabilizante, que pode ser manta asfáltica. Depois um gel composto, né, que é uma manta geotêxtil, né? Depois a areia, terra adubada e a grama. Aqui tá as fotinhas de implantação do telhado verde, né? Sempre lembramos que a impermeabilização, isso é muito importante, e o cálculo estrutural em si, né, do telhado verde. Tem que ser bem feito para não ter problema futuramente, né, com questão de infiltração. O projeto em si do telhado convencional, temos a cumieira, né, toda a estrutura de madeira ou de aço e a viga de concreto, né, a telha cerâmica, tá? E o pessoal coloca uma manta térmica, né, que é em alumínio, né? A composição dela tem alumínio para quê? Para refletir, né, e para minimizar a questão térmica do ambiente interno da casa, tá? Porém, ela tem um custo alto, essa manta térmica, né? Ela não é barata também, tá? E aqui está a demonstração da manta térmica, que é colocada abaixo da telha cerâmica, né? Essa manta térmica ela tem silício e alumínio, né? E o preço dela em 60 metros quadrados é em torno de R$ 875. E os blocos de poliestireno expandido, que está sendo muito utilizado também para a questão de conforto térmico. E o projeto da cobertura do telhado verde, né? Tá? Aqui temos uma estrutura que em si utiliza a estrutura convencional, tá? Com a questão da telha, né? De cimento, de fibrocimento, né? A cumieira também de fibrocimento, e a questão das camadas, né? Primeira camada é a camada da telha em si, e em cima da calha, nas extremidades aí, temos a tela de proteção para não entupir a calha, né? Esse telhado aqui, no projeto, teve a área de 13,14 metros quadrados, tá? Sendo a primeira camada a telha, depois a segunda camada a manta impermeabilizante, né? Podendo ser aquela borracha líquida
ou essa manta asfáltica também utilizada, né, para impermeabilizar. Só não pode utilizar a lona, tá, de PVC, que não é recomendado, porque ela deteriora muito rápido, né? E depois temos a manta filtrante, que é geotêxtil, tipo bidim, para infiltrar a água, tá? Que vem proveniente aí do telhado verde, né? Do sistema de irrigação, tá? A parte depois, a camada de areia e argila expandida, né? Depois dessa camada vem um substrato com adubo já aplicado e a vegetação de grama esmeralda. Essa grama ela tolera muito a questão de luminosidade, né? Insolação, principalmente na nossa região, ela é muito recomendada, tá? E ela suporta a questão de déficit hídrico até mesmo, mas no nosso telhado já tem um sistema de irrigação reaproveitando essa água da calha, né? Que ela é contida numa cisterna de água e aplicada novamente no telhado por um sistema de irrigação por aspersão, tá? E a questão aí do nosso telhado tem declividade de 35%, é uma declividade boa, né? Na qual a calha já foi dimensionada com essa inclinação, tá? De 35%, tá? E mostra um sistema totalmente cíclico, né? Eu tenho um reaproveitamento dessa água e esse reaproveitamento faz a manutenção do meu jardim, tá? Que está lá em cima, que é de grama. Resultado de discussões, né? Em si, tá? O resultado foi propício e na questão do telhado verde, que é uma solução muito viável, né? Principalmente a questão sustentável do nosso planeta, tá? A questão ambiental, né? Em si, tá? Temos também a questão se eu for deixar um telhado convencional, a questão da impermeabilização, né? O desgaste é muito maior do que um telhado verde e a eficiência térmica, né? Do telhado verde em relação ao telhado convencional, né? É totalmente positivo, principalmente quando você tem grandes insolações aí, incidência de carga solar, tá? E a conclusão, embora seja um custo alto ainda de implantar o telhado verde, devido aos materiais e principalmente questão de impermeabilização, mas um ponto positivo é a questão da sustentabilidade do nosso planeta em si, né? Que é a questão da poluição, tá? Se eu tenho mais áreas verdes, eu vou melhorar a questão do efeito estufa em si, né? Então, sendo mais caro na implantação, mas o retorno é melhor. O retorno a longo prazo é melhor com o telhado verde, tá? É isso a nossa apresentação do nosso trabalho.